Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje, nós vamos responder a alguns dos comentários que vocês colocaram aqui no canal nas últimas semanas e nos últimos meses. Eu acho muito importante ter esse espaço para ter esse contato mais próximo com vocês, porque infelizmente eu não tenho tempo de responder a cada um dos comentários que é colocado aqui. Mas eu acho importante ter essa relação mais próxima, porque alguns dos comentários de vocês são comentários muito qualificados. Alguns outros são engraçados, inclusive faço menção de colocar alguns deles aqui, porque alguns comentários são completamente sem noção, mas vários comentários são importantes e suscitam debates interessantes. Então já faz algum tempo que eu publiquei um vídeo semelhante, não sei quanto tempo tem, mas já estava na hora da gente fazer mais um vídeo desse respondendo a comentários. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado: faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade, pois não tem data nem de início e nem de término, e você também recebe um certificado ao final. O objetivo desse nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, o objetivo dos nossos vídeos é colocar você em contato direto com textos escritos por Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Nietzsche, Marx, Sartre, etc, etc. Para mais informações, basta acessar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Esse novo curso faz um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Karl Marx. É um curso bem interessante com recorte que você geralmente não encontra em outros lugares. Geralmente a gente encontra vídeos, cursos sobre marxismo, mas esse recorte no que há de filosófico em Marx é algo muito raro e eu acho que você provavelmente não vai encontrar isso online em outro lugar. Então, como eu já mencionei, o objetivo desse curso não é uma introdução ao marxismo, porque há uma diferença entre o marxismo e a obra de Marx. Porque o marxismo é uma tradição que se inicia a partir das obras de Marx, mas que engloba vários outros filósofos além do próprio Marx, como também várias outras áreas além da filosofia. E neste nosso curso, o recorte é a filosofia nas obras de Karl Marx. Nós abordamos diversos temas dentro da obra de Marx e para mais informações, para ver a nossa grade curricular, basta você acessar o link que também está na descrição deste vídeo. Voltemos então ao tema do nosso vídeo, respondendo a comentários. Então eu tenho o print screen de vários comentários que eu separei aqui. Vamos ver o primeiro deles aqui. Odeio ciências humanas, tanta discórdia, lado A e lado B, eu estou certo e você errado. No fim, todo mundo tem sangue vermelho e vai morrer. Bom, esse aqui é um exemplo do que a gente já tratou aqui no canal, que é a misologia, que é o ódio à razão. O Platão já tinha mostrado que a misologia surge justamente de quando o indivíduo percebe, ele se dá conta de que há várias discussões teóricas, ele não consegue se decidir e o indivíduo acaba tomando um ódio à razão. É isso aqui o que o nosso comentarista está afirmando, né? Odeio ciências humanas. E a propósito, né? Filosofia não é ciências humanas, tá? Filosofia não é ciências humanas. Filosofia é algo à parte. Geralmente nas faculdades você vê lá Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Geralmente a filosofia está próxima das ciências humanas, mas não é isso. Mas então, tudo bem, né? Vamos desconsiderar esse pequeno detalhe. Mas isso aqui, vejam só, né? A primeira coisa que a gente encontra nesse comentário é um ódio à razão, à misologia. O Platão fala sobre isso e depois até o Kant também menciona sobre a misologia. Você pode conferir isso no nosso vídeo aqui no canal. O Hegel também faz um breve comentário, até o Nietzsche fala sobre isso, né? Tem um pessoal que acha que o Nietzsche é irracionalista, mas não é a minha leitura do Nietzsche, eu não acompanho o Lukács nisso, por exemplo, mas o Nietzsche também cita essa questão do ódio à razão. E outro detalhe que chama a atenção nesse comentário é essa questão, no fim todo mundo tem sangue vermelho e vai morrer, né? Então a morte como a grande niveladora, então vamos discutir nada não, gente, todo mundo vai morrer, para que discutir? Agora,
tudo bem, a gente vai morrer e tem sangue vermelho. Agora, o problema é que a gente está vivo, né? E até a gente morrer, o que a gente faz? É claro que vai ter discussões, porque duas pessoas não enxergam o mundo exatamente da mesma forma, né? E quando a gente nasce, por exemplo, numa sociedade capitalista, a gente nasce numa situação de exploração, pelo menos a maioria de nós. Eu não nasci numa família de capitalistas, eu não tenho herança, não tenho nada disso. Nasci como um proletário. Então você já nasce numa relação de exploração. Então não tem como simplesmente eu me igualar ao burguês, porque o burguês também tem sangue vermelho, o burguês também vai morrer, então, né, vamos fazer o quê? Se o burguês também pensar isso e aceitar partilhar os seus meios de produção comigo, tudo bem, né? Não só comigo, mas com uma classe operária, né? De forma geral, poderia até ser. Mas enfim, a gente está vivo e até a gente morrer não tem dessa que a morte vai igualar todo mundo. A vida é isso mesmo, a vida é sempre luta. Então, vamos passar para o próximo comentário. Marx foi um satanista. Isso sim é a verdade. Eu adoro esses comentários, né? A verdade é essa, que Marx foi um satanista, né? Bom, primeiro que, de uma perspectiva filosófica, vamos lá abordar a questão. Isso é chamado um argumento ad hominem, né? Isso é uma falácia que quer dizer o seguinte: ao invés de você atacar um argumento, ao invés de você discutir ideias, você ataca a pessoa, né? Então significa ao homem, ou às vezes é traduzido como contra o homem, não contra as ideias, não contra o argumento. Eu, numa posição de um pesquisador, alguém formado em filosofia, minha primeira pergunta é: qual que é a implicação disso quanto às ideias de Marx? A pessoa que comentou pode falar o seguinte: não, eu sou né, um cristão, um evangélico, né, então eu não leio satanistas, né? Beleza, é a sua posição, mas não é a posição de quem faz filosofia, né? Você não está pensando de maneira filosófica, de maneira racional, né? Isso talvez é um pensamento mais voltado para a religião, enfim. E mesmo assim, né, há cristãos inteligentes que não vão se submeter a um tipo de argumentação dessa, né? Então, em primeiro lugar, isso é uma falácia. Você dizer que o Marx é um satanista, bom, e aí? Vamos discutir as ideias de Marx? Pouco me importa, né? Às vezes eu pego livros para ler, eu não estou nem aí quem é o autor. Eu não faço pesquisa antes para ver quem é esse autor, não. Uma vez eu comprei aqui o Manifesto do Partido Comunista com uma introdução gigantesca, né? Assim, o livro é 3/4 da obra é introdução e o manifesto é só 1/4. Né? E aí eu estava lendo a introdução, estava achando muito esquisitas as ideias do cara, mas em todo caso eu li. Aí só no final, depois da leitura, que eu fui procurar saber quem que era o cara, porque estava muito esquisito o que ele estava falando sobre o Manifesto do Partido Comunista. Né? E a minha postura é essa: eu quero discutir ideias, não interessa quem escreveu. Então, o primeiro ponto, argumento ad hominem. O segundo ponto, e daí se ele tivesse sido? A questão é que Marx não estava interessado nessas questões, né? Porque para você ser de fato um satanista, pelo menos no sentido religioso do termo, você tem que aceitar o cristianismo como verdade. E isso está muito longe de Marx. Marx não estava interessado nessas questões. Essas questões religiosas, assim, Marx de vez em quando tocou no assunto, mas ele não estava interessado mesmo nisso. Lá no nosso curso de Introdução à Filosofia de Marx, a gente aborda algumas poucas vezes onde Marx falou sobre a existência de Deus, por exemplo, aquela afirmação de que a religião é o ópio do povo, mas a questão do Marx é muito mais social do que metafísica. Então, talvez poderiam dizer que o Marx foi um satanista não nesse sentido religioso, místico, mas talvez como os satanistas modernos, os satanistas contemporâneos, como o LaVey, que apareceu lá nos Estados Unidos a partir da década de 50, talvez um pouco antes, aquele mesmo LaVey que escreveu a Bíblia satânica. É um pessoal que usa Satã mais como símbolo, um pessoal mais materialista. Mas nem é o caso de Marx também. E terceiro e último ponto, para fechar essa questão, esse comentário aqui. O ônus da prova é de quem faz a afirmação. Se acha que Marx é satanista, então apresente as provas que vão, de fato, mostrar que Marx era satanista. Mas enfim, isso é uma grande bobagem. Eu só coloquei esse comentário aqui porque eu acho engraçado. Eu, de fato, não levo a sério comentário assim, mas é importante, às vezes, mencionar porque tem gente que leva a sério. Isso, para mim, é uma grande, imensa bobagem, mas tem gente que leva a sério. Então,
para a gente, né, para a gente falar com essas pessoas que acham que isso pode ser sério. E também para rir um pouquinho, eu resolvi mencionar esse comentário. Então vamos lá para o próximo. Isso aqui é interessante. Nietzsche e Marx extremamente necessários para entender a decadência no sistema capitalista moderno. Isso aqui é interessante, né? Falar sobre Nietzsche e Marx como necessários para entender o mundo hoje, entender o capitalismo. E eu concordo, eu acho que Nietzsche é extremamente relevante, né? Essa é uma posição, às vezes, não muito popular entre marxistas, não é o meu caso, porque eu acho que Nietzsche é relevante, eu tenho estudado bastante Nietzsche ultimamente. Inclusive, esse livro aqui vai fazer uma abordagem interessante nesse sentido. Esse aqui é o Henri Lefebvre, né? Acho que todo marxista conhece o Henri Lefebvre, tem obras muito importantes, né, na questão do marxismo. E o título desse livro dele, Hegel, Marx e Nietzsche, né? Or The Realm of Shadows, né? O que é interessante dessa obra aqui é que ela vai tentar fazer basicamente o seguinte, né? Vou ler um trecho da sinopse aqui atrás, né? Hegel, Marx, Nietzsche, ou O Reino das Sombras, propõe uma síntese ambiciosa que conceitualiza o mundo moderno via esses três pensadores, né, que fizeram época, que marcaram sua época. Então, vejam só, o mundo que é hegeliano, nos termos do Estado, marxista em suas formas sociais e nietzschiano na civilização e nos seus valores. Então, percebendo como é interessante, né? Ou seja, o mundo hoje ele é hegeliano na questão do Estado, ele é marxista nas formas sociais e ele é nietzschiano na questão da civilização e de seus valores. Então, de fato, eu concordo com esse comentário aqui do Rafael, né? Nietzsche e Marx são muito necessários para se compreender o mundo hoje. Então, passando para o próximo comentário. Eu sempre tive vontade de dizer algumas coisas que você disse, mas temo que pensem que desprezo as lutas identitárias, o que não é verdade. Eu não me lembro em qual vídeo exatamente esse comentário foi feito. O comentário é até recente, o vídeo não. Mas tocou num ponto aqui que eu acho interessante, que é às vezes a gente saber colocar a crítica no ponto certo em relação às lutas chamadas identitárias. Porque há lutas identitárias de diversas vertentes e às vezes é um assunto delicado, né, a gente fazer esse tipo de abordagem. Eu, particularmente, eu prefiro não fazer isso publicamente, justamente porque a gente pode ser muito mal interpretado. Porque às vezes você critica um determinado movimento social identitário e aí o outro entende que a crítica é para ele e acha que você está considerando as lutas como não importantes, as pautas como não importantes, e não é verdade, né? É o caso que o Marcelo colocou aqui. Ele às vezes tem vontade de dizer as coisas, mas ele pode ser mal interpretado, né? O que não é verdade. E eu sei como é que é essa situação, porque eu já passei por situação desagradável, sim. Se você for falar alguma coisa sobre luta identitária, a pessoa acha que você está desprezando a luta identitária e não é verdade. A questão não é essa. Então eu entendo, Marcelo, o seu comentário é uma situação que eu também passo por ela, né? Eu acho delicado, às vezes, a gente abordar isso publicamente, né? Que a gente pode ser mal interpretado. Vamos ver aqui. Próximo comentário. Amei seu canal, não sei se você é evangélico, mas com esse argumento vou evangelizar um acadêmico. Isso eu acho legal, olha só. Não é o caso. Eu acho que esse comentário veio num vídeo sobre a aposta de Pascal, né? Eu apresentei o que é a aposta do Blaise Pascal sobre a existência de Deus. Não é bem o objetivo, né? O objetivo do canal não é evangelizar, né? Quem acompanha o canal sabe muito bem qual que é a nossa linha aqui. Mas interessante, que bom que você gostou do vídeo, né? E foi convencido pela aposta de Pascal, né? Porque há críticas à aposta de Pascal. Não é um argumento que a gente pode dizer que de fato funcione, mas tudo bem, legal que você gostou e vai usar o Filosofia Vermelha para evangelizar, né? Isso mostra que a gente acaba não tendo controle em como o nosso conteúdo às vezes é utilizado, né? Próximo comentário. Eu concordo com tudo exceto no 11 de setembro. Esse comentário aqui foi no vídeo sobre teorias da conspiração. A psicologia das teorias da conspiração.
Na minha opinião, não é teoria da conspiração os edifícios terem sido demolidos ao mesmo tempo que o embate dos aviões foi confirmado por especialistas e imagens concretas. Bom, é porque no vídeo eu comentei que existe uma teoria da conspiração em torno também do ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro. E, para a minha surpresa, para o meu espanto, apareceram comentários, né, defendendo essa teoria da conspiração, justamente num vídeo explicando a psicologia das teorias da conspiração. É uma ironia. Nesse sentido, eu acho interessante que esse livro aqui foi o livro que eu usei de base para fazer esse conteúdo, tá? Tanto aqui no canal quanto lá no podcast, no Spotify. E eu acho interessante que ele menciona aqui, né? Tem um outro comentário mais para frente que também vai falar nesse sentido, né? Ele está falando aqui que os edifícios terem sido demolidos, porque há toda uma explicação técnica assim, muito elaborada, né, sobre como a coisa de fato pode ter acontecido ou não, né, mostrando que o embate dos aviões nas torres não pode ter feito os prédios desmoronarem. Né? E aqui nesse livro o cara faz um comentário interessante, né, porque nesse trecho ele está comentando sobre o pensamento intuitivo e o pensamento analítico, mostrando que pessoas que têm mais tendência ao pensamento intuitivo, ao invés do racional e analítico, são pessoas que justamente são mais propensas a acreditar em teorias da conspiração, né, a partir de uma intuição. E nesse contexto o autor fala o seguinte, né, eu vou traduzir direto do inglês aqui: a base intuitiva, ao invés da base analítica das teorias da conspiração, pode parecer contra-intuitivas, dado, né, ou considerando quão articuladas e cuidadosamente construídas algumas dessas teorias da conspiração são. Então, muitas teorias da conspiração do 11 de setembro são baseadas em análises elaboradas de como os prédios são construídos, a que temperatura o aço derrete e que energia é release, né, que é solta pelo impacto de um passageiro num avião a certa velocidade, etc. Então, vejam só, de fato o autor menciona isso aqui, né, que algumas análises do 11 de setembro, né, vão envolver vários dados técnicos e que parece que essas teorias são de fato muito bem construídas e racionais. Mas aí ele continua, né? Eu suspeito que até mesmo essas teorias articuladas começam com um sentimento intuitivo, né, uma gut level, né, que se chama no inglês, uma coisa que vem dos guts, né, que vem da barriga, das tripas, assim, em tradução literal, né, que vem de um sentimento de que alguma coisa deve estar errada. Né, e que as pessoas, depois que elas têm esse sentimento, essa intuição, depois que elas vão buscar por evidências para justificar este sentimento ou essa intuição. Então, esse autor está dizendo aqui o seguinte, olha, até mesmo 11 de setembro, parece que as teorias são bem construídas, mas no final das contas, o que acontece é que as pessoas tiveram uma intuição, um sentimento de que alguma coisa deve estar errado e começam a construir argumentos sofisticados, mas a coisa surgiu toda de uma intuição, não tem nada de que desde o começo foi baseado na razão, no pensamento analítico. E para os indivíduos, né, que talvez pensem que essas teorias têm algum sentido, ele deixa aqui no final do livro uma indicação de leitura, que é o livro Debunking 9/11 Myths, Why Conspiracy Theories Can't Stand Up to the Facts. O autor do livro é David Dunbar e Brad Regan. Então, eu vou ver se eu coloco isso escrito aqui no comentário. Então, só para fechar essa parte aqui sobre a questão do 11 de setembro, né, de que talvez essa teoria faria algum sentido, essa teoria da conspiração. Próximo comentário. Só sei de uma coisa, Deus não está morto. Bom, depende, né? Se a gente entender o que Nietzsche quis dizer com esta frase, que Deus está morto, Deus está mortíssimo, né? E nós o matamos, como diz o personagem, né? O louco lá na Gaia Ciência, na obra do Nietzsche, na qual a morte de Deus é anunciada. Então, claro, o indivíduo aqui, ele não entende o que Nietzsche quis dizer,
A gente tem um episódio no podcast sobre isso, eu acho que tem vídeo aqui no canal também. E a gente tem que entender o que Nietzsche queria dizer com isso. Nietzsche usa muitas metáforas, ele não está falando da morte literal de Deus. E vejam só, Deus morrer não é a mesma coisa que Deus nunca ter existido. Quando fala que Deus morreu, significa que Deus estava vivo e agora não está mais. E quem matou Deus? Como assim? Como é que você pode matar um ser metafísico? É claro, você não mata um fantasma com a facada, ainda mais porque lá na obra de Nietzsche subentende-se que Deus foi morto a facadas, porque o personagem ainda fala da faca. Então, nesse sentido, não vou me alongar aqui, porque não é o lugar da gente entrar e explicar essa questão novamente, já tem vídeo aqui para isso, mas no sentido que Nietzsche diz, Deus continua morto, e é pouco provável que Deus ressuscite. Próximo comentário, não uma pergunta. O objetivo do Evangelho é a salvação eterna e trazer um novo céu e uma nova terra, e não tentar mudar esse mundo. Bom, vários cristãos vão discordar disso. Eu acho que esse comentário surgiu num vídeo antigo aqui no canal, que é sobre o cristianismo primitivo e o comunismo. Eu acho que eu trouxe várias referências mostrando que as comunidades primitivas tinham uma forma de organização interna em moldes comunistas, no comunismo primitivo. E é claro, toda a galera da teologia da libertação vai discordar desse comentário aqui, achar que o cristianismo não tem nada a ver com transformar esse mundo. E eu cito mais uma vez uma referência que eu sempre cito aqui no canal, que é o Thomas Müntzer. Thomas Müntzer foi um reformador protestante aqui da Alemanha, fez oposição interna ao Martinho Lutero e ele liderou os camponeses nas revoltas camponesas alemãs. E, inclusive, ele tinha uma leitura bem interessante do Evangelho como instaurando o reino de Deus na terra aqui e agora. Não era uma coisa para depois, não, era agora. Então, essa aqui não é uma leitura única dentro do cristianismo. Não, há outras leituras do cristianismo e coisas muito interessantes e vários cristãos não vão concordar com o seu comentário aqui, Amaury. Próximo comentário. Eu viro um maluco com chapéu de alumínio quando o assunto é o 11 de setembro. A teoria da conspiração é muito boa e foge do padrão das outras teorias, por se utilizar da engenharia na sua argumentação. A gente já respondeu isso aqui no vídeo, de maneira antecipada, justamente, usa de engenharia na argumentação, vai dar dados técnicos, e parece que está tudo certo, parece que é sofisticado. Só que a questão é uma teoria, não tem base factual concreta, não tem. E muitas teorias são muito bem elaboradas. Às vezes, nós já comentamos, é uma questão epistemológica. Às vezes você pode construir uma determinada teoria que faça todo o sentido interno, que seja muito bem elaborada. Mas o problema é que, às vezes, essa teoria não tem nenhum ponto de contato com a realidade. É o que acontece, por exemplo, quando você está lendo um livro. Se você estiver lendo um romance, por exemplo, a história pode fazer todo sentido aqui, mas a coisa só existe aqui dentro. Isso não é do nosso mundo, não é do mundo real. Não é porque uma teoria faz sentido, porque ela é sofisticada, é que ela é verdade. A gente precisa de outros critérios para isso. Vamos para o próximo comentário. Eu gosto muito da Alemanha, mas por que você foi para a Alemanha? Você poderia explicar melhor isso? Um dia eu vou conseguir visitar esse país. Eu não sei, eu acho que eu nunca fiz um vídeo específico sobre isso, talvez eu deveria até fazer, porque eu recebo essa pergunta com muita frequência aqui. Eu acho que em outros vídeos eu comento, no meio de outros assuntos, igual eu estou fazendo aqui mais uma vez, No meio de um vídeo a comentários eu coloco essa questão e, enfim, a pergunta vai continuar surgindo depois. Mas eu vim para cá a trabalho, já expliquei isso em outros vídeos. Eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar aqui, não estava esperando, nunca fiz um plano de vir morar na Alemanha. A questão é que vocês me conhecem pela minha formação em filosofia, como pesquisador em filosofia, como professor de filosofia, mas antes de estudar filosofia, eu me formei também em sistemas de informação. E já trabalho ainda como programador, já quase 18 anos de experiência como programador. Só que por causa da filosofia, como a minha especialização na filosofia
É filosofia alemã, é Karl Marx, é o Georg Lukács, que eu estudei no mestrado, né? Idealismo alemão e outros filósofos que eu gosto muito, como o Nietzsche, por exemplo, ou o Adorno. Eu aprendi alemão por causa da filosofia. E aí eu fiquei sendo, né, um programador que fala alemão, né? E por acaso um recrutador me encontrou em uma rede social e me fez o convite para fazer entrevista e vir para cá. Eu vim para cá, né, fiz uma entrevista, voltei para o Brasil e arrumei minhas malas e vim para cá em definitivo e estou aqui, né? Daqui a pouco completam 5 anos que eu estou aqui. Então foi basicamente por isso, foi assim, uma proposta de emprego e eu estou aqui até hoje, né, e pretendo continuar mais um tempinho. Próximo comentário, cara, essa camisa do Death. Pô, valeu, eu acho que muitos de vocês talvez não percebam, né, a mensagem subliminar que está aqui nas minhas camisas, mas em vários vídeos eu tô com camisa de banda de metal, né? O pessoal às vezes identifica, quem não conhece as bandas acha que é uma camisa normal, que é uma marca qualquer, mas o pessoal que conhece as bandas sabe, né? Então a gente acaba se comunicando assim, né? O pessoal sabe que é camisa de banda e sempre aparecem comentários assim, igual isso aqui já é uma camisa de uma banda também, né? Uma banda que eu gosto muito do som, não tanto das ideias do vocalista, né? Acho que ele tem umas ideias meio tortas pessoalmente, mas eu gosto muito do som da banda, uma banda do país vizinho aqui da Polônia. Então, isso aí, o comentário sobre a camisa do Death. Próximo comentário. Amigão, só uma curiosidade de um pobre libertário. Uma viagem para a Europa custa uns bocados de euro. Então, sem ser capitalista selvagem ou não, diria Caetano, como se custeia tal empreitada? Pedindo carona, opção 1. Nadando, opção 2. Usando dinheiro capitalista, opção 3. Usando o Estado, opção 4. Agradeço a colaboração. Pois é, esse comentário eu achei ambíguo, eu não sei se está sendo irônico, às vezes é difícil, né? Falou pobre libertário, eu não sei, é um liberal por ter se chamado pobre libertário, eu realmente não sei. Viagem para a Europa é caro, né? Como você vai custear, às vezes ganhando em real, você tem que ganhar muito real para fazer isso, né? Eu conheço, tem vários parentes assim que eu tô querendo que venham me visitar aqui, o pessoal, mas a passagem está cara, como é que eu vou te visitar? E a gente fica aqui muito tempo sem ver a família, querendo que a família venha, mas a gente sabe, né, que de fato pagar passagem para cá, ganhando em real, é difícil. Agora, essa opção aqui, usando dinheiro capitalista, eu realmente não entendi, né? Como assim? O que é dinheiro capitalista? Para mim, dinheiro é dinheiro. Por exemplo, o dinheiro que eu ganho não é dinheiro capitalista, é dinheiro do meu trabalho, porque eu trabalho, eu recebo um salário em troca daquilo que eu faço, do meu trabalho. Eu vou falar que o meu dinheiro é capitalista? Não, o meu dinheiro é dinheiro do meu trabalho. Se eu não trabalho, eu não tenho capitalismo, não me dá nada, capitalismo não dá nada a ninguém. O que dá as coisas é o trabalho, é aquilo que você faz. Usando o Estado, eu não entendi essa coisa aqui, usando o Estado para viajar, como assim? Não sei, se é um pobre libertário, não sei, talvez peça para iniciativa privada financiar a sua viagem. Por que o Estado faria isso? Próxima pergunta. Não, o próximo comentário, isso aqui não é uma pergunta, né? Falar sobre amenidades, isso é um termo bem usual na verdade, ou fazer small talk, é uma qualidade de pessoas com inteligência emocional, empatia, que têm habilidade no trato com outras pessoas. Odeio conversa de ambiente corporativo, geralmente é uma energia de muita negatividade e falsidade que envolve essas conversas, porque é quase que por regra um ambiente competitivo e hostil, em que as pessoas nunca ficam à vontade, ficam defensivas e muitas vezes agressivas. Esse comentário foi no vídeo sobre estoicismo. Eu mencionei a questão do small talk, de conversar sobre amenidades, porque o Epicteto ele dá essa lição, né? Ele fala, olha, você que está querendo se tornar filósofo, né, está querendo se tornar um estoico, não fica conversando bobagem o tempo todo, não. Evita esse tipo de conversa. E lá eu citei, né, um caso sobre essa questão de conversar isso. Então, por isso que veio essa primeira parte do comentário aqui, né? Que falar sobre amenidades ou fazer small talk é uma qualidade de pessoas com inteligência emocional. E eu concordo com isso. De fato, a gente deve ser capaz de estar no elevador, encontrar com o vizinho na porta,
né? Às vezes, se encontrar com uma pessoa rapidinho, você fazer ali o small talk, né? Falar um pouco sobre amenidades. Eu não tenho problema com isso. O problema é quando você, por exemplo, trabalha com pessoas que só falam nisso. O pessoal não tem outro assunto. Você nunca consegue conversar sobre nada a não ser amenidades, a não ser assuntos rasos. Meu grande problema é isso. Eu não consigo ficar conversando sobre isso e eu acho, na verdade, de certa maneira, né, eu acho uma relação muito desigual. Né? Porque imagine só, quando você vai conversar com alguém, às vezes você fica trocando de assunto, às vezes você faz uma proposta de assunto, conversa sobre aquilo, às vezes a pessoa coloca um outro assunto que ela quer conversar, tudo bem. Agora, pra gente que, né, eu falo assim, a gente, também vocês que acompanham aqui, vocês que são, né, dessa comunidade de Filosofia Vermelha, que gostam de filosofia, de assuntos teóricos, de falar sobre política, vocês vão perceber que há alguns ambientes que é impossível conversar sobre essas coisas. E a sensação que eu particularmente tenho é que eu estou assim, sufocado. Eu estou sufocado na frivolidade. Então, de fato, às vezes eu prefiro não me juntar, porque tudo bem falar de amenidades de vez em quando, agora, falar o tempo todo sobre isso, eu particularmente eu não suporto. Né? Se é uma pessoa com quem você não tem muito intimidade, né? É um vizinho que você de vez em quando troca uma palavra, tudo bem, mas pessoas como, por exemplo, em ambiente de trabalho, pessoas com quem você estuda, com quem você tem mais proximidade e nunca tem outro assunto, é só amenidades, aí me desculpa, eu não tenho inteligência emocional, se isso for inteligência emocional, para falar só de bobagem com aquela pessoa o tempo todo. Não, porque eu quero falar de filosofia, eu quero falar de psicanálise, eu quero falar de política, eu quero discutir o mundo, eu quero discutir questões intelectuais, eu quero discutir coisas grandes. Eu não quero ficar só discutindo, né, bobagem. Ah, beleza, eu converso de futebol também, eu sou atleticano, galo doido. Né? For falar de esporte, eu gosto de esporte também. Falar de série, eu assisto série também, assisto. Né? O Cador chama de indústria cultural, acompanha um monte de série. Acabei de terminar uma série essa semana e beleza, conversa, véio. Tem assunto para falar de bobagem também, mas poxa, o tempo todo, hora nenhuma a gente vai conversar sobre nada profundo, aí eu não aguento, né? E aí eu me sinto sufocado, né? E aí, de certa forma, às vezes eu tenho esse refúgio aqui que é o Filosofia Vermelha e conversar com vocês, né? Porque, de certa forma, às vezes se o nosso ambiente mais próximo, né, a gente está fechado, limitado, né, pelo menos através da internet, a gente consegue se encontrar e a gente consegue conversar sobre essas coisas. Né? Então vamos lá, o próximo comentário. Um ponto muito interessante desse vídeo e que é pouquíssimo comentado pela esquerda é esse ponto que fala da nossa natureza. De fato, nem tudo parece ser moldado pela sociedade. Existem sim alguns comportamentos naturais do ser humano, como por exemplo algumas diferenças inerentes entre homem e mulher, dentre muitas outras. É muito bom ver um canal de esquerda comentar sobre isso, pois sempre me incomodou que militantes de esquerda fechem os olhos para essas questões, e essa crítica acaba ficando com a direita. E a nós cabe sempre o argumento panaceia da sociedade, quando na verdade existem sim vários fatores observáveis materialmente na nossa natureza que não são somente culturais e que, portanto, não devem ser solucionados pelo comunismo em detrimento do capitalismo atual. Esse comentário aqui é porque eu fiz no vídeo sobre socialismo panaceia um comentário sobre essa questão da nossa natureza humana, que a gente não pode considerar a nossa natureza humana como se fosse algo infinitamente plástico, como se só fatores sociais moldassem o que nós somos. Essa é uma posição pós-moderna, essa não é a posição de Marx. Então, a gente inclusive menciona isso lá no nosso curso de Introdução à Filosofia de Karl Marx, quando a gente fala sobre a natureza humana. Muita gente confunde essas teorias pós-modernas com a posição de Marx. Marx é da posição de que de fato, nós somos seres sociais, mas nós somos também natureza. Nós temos uma base material biológica, nós também somos animais. Né? E foi quando eu mencionei isso, então, que o Eric deve ter comentado, foi o ponto que chamou a atenção dele. E, de fato, é uma coisa que a gente escuta pouco falar, né? Uma coisa que a direita acaba falando muito sobre isso, a natureza humana, e o problema é que a direita vai falar sobre natureza humana de uma maneira estática, metafísica, não vai considerar o social, e é um erro a gente não entrar nesse debate da forma como deve ser feita. Né? Então,
Infelizmente, né, filosofia dentro do campo marxista é algo muito relegado. Um dos motivos de eu ter escolhido esse tema de filosofia de Karl Marx para fazer um curso é porque online não tem praticamente ninguém fazendo isso. Tem muita gente que fala sobre marxismo, tem muita gente que fala sobre história, né, e fazendo um ótimo trabalho, um trabalho muito bem feito, mas falar sobre filosofia no marxismo, assim, não sei, eu posso estar enganado, eu não conheço quem esteja fazendo, né? Não conheço outras pessoas que estejam de fato fazendo isso, trabalhando exatamente nisso, não pelo menos com o recorte, com a forma como eu estou fazendo, né? É por isso que, não sei, acho que dificilmente você vai encontrar um canal marxista que vai fazer um vídeo sobre o Tomás de Aquino, por exemplo. Um vídeo que não vai falar que Tomás de Aquino é só uma curiosidade histórica, mas que vai levar a coisa a sério, né? Um vídeo que vai falar sobre a aposta de Pascal, igual a gente leu o comentário aqui, né? A gente viu que a pessoa aqui estava até vai usar meu vídeo para evangelizar alguém, né? Mas é porque o marxista não faz isso geralmente, né? Não aborda a história da filosofia, não tem inclinação para a filosofia, não gosta das questões que a filosofia coloca, gosta de partes da filosofia. E eu tenho problema com isso, né? Com quem gosta de partes da filosofia e dizer que está fazendo filosofia porque não está. Próximo comentário relacionado com isso também. Essa ideia de que alguns marxistas falam que toda filosofia é uma preparação para Marx, eu já vi bastante dentro de meios marxistas. Os conservadores estão cobertos de razão em dizer que o marxismo se tornou uma espécie de paródia materialista de uma religião messiânica. Exatamente, Gabriel, totalmente de acordo. É porque no vídeo eu mencionei sobre isso, né? Essa ideia de que alguns indivíduos colocam que alguns marxistas, né? Eles acham que tudo que teve na história da filosofia antes de Marx é como se fosse só uma preparação para se chegar a Marx. Só tem valor no sentido de que preparou o caminho para Marx. Aí Marx chegou, né? A grande revelação. A verdade, enfim, foi descoberta. O segredo do universo está aqui. E isso é uma coisa tão anti-marxista, tão anti-filosófica, tão anti-dialética. E, de fato, isso dá munição para conservadores falar que o marxismo é uma paródia materialista de religião messiânica, né? Como o Gabriel colocou no comentário aqui. Isso, de fato, é um problema. E por isso que eu acabei de mencionar que às vezes aqui no canal a gente vai falar sobre, beleza, a aposta de Pascal, a gente vai falar sobre argumento cosmológico, vamos falar sobre estética, né, de uma perspectiva que não seja exatamente só estética marxista, vamos apresentar coisas de forma mais geral. Por isso que eu fiz um curso de introdução à filosofia, um curso geral, né, pegando desde lá os pré-socráticos até Sartre no século XX, porque temos que considerar a filosofia de maneira dialética, e essa forma com que alguns marxistas consideram a filosofia é antidialética, é uma forma quase religiosa, por assim dizer. Um outro comentário, legal, o melhor curso online sobre a filosofia de Marx, é irrisório o preço diante da carga de conhecimento adquirida. Pô, valeu demais, Marcos, valeu pelo comentário, por ter gostado do nosso curso. E de fato, como eu já mencionei, esse nosso curso de Marx assim, foi um esforço enorme para fazer esse curso, porque não só o esforço de preparar o material, né, de fazer a gravação e de editar, de fazer tudo isso, mas também os longos anos de estudo, né, que fizeram, né, que criaram a possibilidade de poder preparar um curso desse. Justamente depois de um mestrado que foi na área da filosofia marxista, né, e questão do preço. Eu veiculo esse curso pelo menor valor possível na plataforma Udemy. Vocês estão vendo sempre que eu coloco esse cupom de desconto aqui, e é uma coisa assim, quando você compara com outros cursos de filosofia online, assim, o meu é de longe o mais popular, porque eu quero que a coisa seja de fato aberta. Mas por outro lado, eu sou um ser humano, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar essa câmera que eu faço aqui, o vídeo, né? Eu tenho que pagar contas, enfim, isso também é meu trabalho. Então eu junto o meu trabalho com essa vontade de tornar a coisa popular e levar um conhecimento que de fato seja de alto nível, né? Que é um conhecimento que eu faço as coisas de tal forma mostrando respeito por vocês, né? Porque
Quando eu coloco, às vezes, coisas mais, às vezes, não são tão básicas, né, é porque eu acho que vocês têm capacidade de aprender, sim. Né? Eu acho que uma das melhores formas que eu tenho de mostrar respeito, né, pelo público que acompanha a Filosofia Vermelha é oferecendo material de qualidade, né, tendo a preocupação didática, porque eu não posso falar num vocabulário completamente hermético, acadêmico, que as pessoas não vão entender. A coisa tem que ser compreensível, mas tem que ser uma coisa de alto nível. Eu tento equilibrar a coisa nesse sentido também, né? Porque eu acho que isso é uma forma de respeito e no sentido de que eu acho que vocês têm todas as condições de compreender isso. Próximo comentário. O cara tá com a camisa do Draconia. Ah! Mais uma vez, né? Talvez você já tenha visto o vídeo que eu tava com a camisa da banda Draconia, uma banda sueca de doom metal que eu adoro, né? Mas, enfim, às vezes se você não conhece as bandas, não é desse mundo aí do metal, talvez você não percebeu, mas pra vocês verem, a galera conhece, bicho. E a gente, né, nós que somos do underground, a gente se comunica, né? E aqui, a gente tá na última pergunta aqui. Você poderia me fornecer o modelo de sua câmera na qual gravou este vídeo? Então, Jonas, eu uso uma Canon, estou olhando aqui para ela, é a Canon EOS 250D. Já faz um bom tempo, acho que alguns anos, assim, 2, 3 anos que eu tenho essa câmera e tenho gravado com ela. Pode ser que às vezes, devido, né, alguma configuração que eu fiz errada, às vezes, alguns vídeos, né, acho que uns vídeos antigos estavam com uma luz meio amarelada, mas isso aí foi vacilo meu que não soube configurar a câmera. E de microfone eu uso esse aqui, né, esse microfone de lapela que eu estou usando aqui é um Sennheiser, uma marca alemã, é um microfone de lapela, mas ele é sem fio, né? Então ele tem um fio, mas o transmissor fica aqui comigo, e o outro fica ali em cima da câmera, montado nela. Mas é basicamente isso que eu uso, né? Claro, eu tenho algumas luzes aqui para fazer iluminação também, o tripé, né, sobre o qual está a câmera, e basicamente só isso. Não é um material muito caro, mas eu acho que dá para fazer uma apresentação num bom nível, né, de uma boa qualidade. E depois disso, né, esse microfone ele é bom também, mas eu pego esse áudio e separo o áudio do vídeo e faço tratamento separado do áudio no Reaper, que é uma DAW, né, uma Digital Audio Station. É um software para fazer música, principalmente. Né? E quando eu gravo as músicas, né, da minha banda, da Denial of Death, eu gravo nesse software, né? Eu faço música lá. E eu uso o mesmo software, então, para também fazer o tratamento de áudio, né? Então, eu acho que o áudio do canal é até relativamente bom, né? Questão de volume, essas coisas, e por causa não só do microfone, mas também o tratamento de áudio que eu faço depois, com vários plugins de música, né? Que são musicais mesmo. Então é isso aí, pessoal. Ficou um vídeo longo, mas, né, eu acho interessante porque, né, responder a comentários é quase como uma conversa, muita gente falando muita coisa. Né, o vídeo ficou maior do que eu estava esperando, mas eu acho que vale a pena. Espero fazer isso agora com mais frequência. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia e também em nosso curso sobre a filosofia de Karl Marx, uma introdução. Um grande abraço e até o próximo.